Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 515 Residência de Nirvana Flame. Depois de passar por uma praça e entrar no florescente distrito comercial, uma luxuosa casa de 3 andares escondida na esquina da rua entrou na vista de Nian. Era fechado ao público, com uma parede de pedra ao longo do perímetro da propriedade. Dentro havia um jardim exuberante e cheio de flores e plantas. Borboletas voavam e pássaros cantam alegremente. Esta propriedade de 10.000 pés quadrados estava em contraste com o ambiente de guerra. Era como se um país das maravilhas de conto de fadas tivesse se jogado em um centro movimentado no centro da cidade. Esta casa se destacou como preto no branco. Estabelecer uma loja aqui seria bastante lucrativo. Infelizmente, Nian só podia residir nesta casa, não modificar ela. Ela tinha uma longa história por trás e era considerada um marco, tendo passado por muitas grandes batalhas sem ter sido danificada. Tem histórias que 6 magos lendários tinham estabelecido uma barreira protetora em torno desta casa. Era por isso que não foi destruída durante a invasão das bestas demoníacas, ou qualquer outra das guerras que varreu essa fortaleza. Este edifício vai servir como um bom escritório da guilda temporário para as Kickers United na fortaleza Hilton, Nian murmurou quando se aproximou da casa. Uma grande multidão de jogadores se reuniu em torno da entrada. Eles estavam em uma discussão acalorada sobre algo. O que está acontecendo? Nian estava perplexo. Depois de olhar mais de perto, Nian finalmente pôde ouvir suas conversas. Residência de Nirvana Flame. Você acha que se refere a algum NPC ou ao Mad Hog? Provavelmente algum NPC. Esta casa é um marco da fortaleza Hilton. Estamos no meio do distrito comercial. Cada uma das propriedades aqui custa um braço e uma perna. Mesmo que o Nirvana Flame tivesse o ouro, ele compraria uma propriedade de loja, não uma casa. Não tem valor prático. Eu ouvi que esta casa tem mais de 2.000 anos de história por trás dela. Teve mais de 20 proprietários. Alguns NPCs dizem que contém um tesouro inestimável. Se isso é realmente verdade, faria sentido que o Nirvana Flame comprasse esse lugar. Ouvindo esses comentários, Nian voltou sua atenção para a entrada da casa e viu uma placa de madeira ao lado do portão, elaboradamente esculpida com as palavras Residência de Nirvana Flame. Os NPCs mais famosos tinham placas de madeira indicando seus nomes fora da entrada de suas residências. Esta casa pertence a Nian. Naturalmente, esse tipo de placa seria colocado. Em pouco tempo, os guardas de patrulha vieram e dispersaram a multidão de jogadores que se reuniram aqui. De agora em diante, tudo dentro de um raio de 5 metros da entrada da casa era propriedade privada. Ninguém era autorizado a se aproximar sem a permissão de Nian. Nian deu um passeio pela casa. O interior era bastante espaçoso e totalmente mobiliado, e havia um grande terraço no jardim. Nian fez um anúncio na guilda. De agora em diante, esta casa seria um centro de encontro temporário para os jogadores das Kickers United dentro da fortaleza Hilton. Acomodar algumas centenas de pessoas não seria um problema. Os jogadores das Kickers United começaram a discutir. Esbanjar com este tipo de casa na zona de comércio mais florescente da fortaleza Hilton era bastante chamativo. Os fóruns também explodiram com atividade. Todos estavam maravilhados com esta casa. Alguns ricos magnatas estavam oferecendo até mais de 600 mil de ouro para comprar ela. No entanto, Nian rejeitou todos eles. Ele não tinha falta de ouro antes de tudo, e não poderia ser vendido para os outros de qualquer maneira. Esta casa era um símbolo do status de Nian. No futuro, todos os jogadores das Kickers United viajando para a fortaleza Hilton se reuniram aqui. Isso se tornaria uma marca de orgulho para a guilda. No momento, nenhum outro jogador pode desfrutar desse tipo de glória em uma cidade. Apenas um momento atrás, quando os jogadores estavam falando sobre um tesouro escondido dentro da casa, Nian não acreditou neles. No entanto, ele estaria mentindo se alegasse que seu interesse não estava nem um pouco irritado. Nian procurou em todos os cômodos da casa. O layout do mobiliário era simples, mas elegante ao mesmo tempo. Depois de não conseguir encontrar um mecanismo oculto ou qualquer coisa do tipo, ele só poderia abaixar a cabeça em derrota. Finalmente, ele reorganizou as cadeiras e mesas no salão principal. No futuro, poderia servir como uma sala de conferências. Então, ouvi dizer que você conseguiu uma casa na fortaleza Hilton? Blade Light perguntou. Foi uma recompensa de uma missão. Será o nosso centro de encontro temporário. Eu já pedi ao Watchful Snail para despachar pessoas para cuidar deste lugar. Nada mal. Só nos aconteceu de estar faltando uma base aqui. Quando Blade Light ouviu notícias de Nian adquirindo uma casa, ele pensou que era apenas um boato. Ele não esperava que fosse realmente verdade. Com esse tipo de moradia, fazer o trabalho na fortaleza Hilton seria muito mais conveniente. Como vão as coisas do seu lado? Nian perguntou. Nós já derrubamos 2 bestas demoníacas. Estamos na nossa terceira agora. Eu acho que os lords do nível 90 não são tudo isso. Nian riu. Não era que os lords do nível 90 fossem fracos demais. Mas as elites das Kickers United eram muito fortes. Na linha do tempo anterior, ele nunca tinha visto uma única guilda com uma formação tão poderosa. Com o incomparável equipamento de Blade Light adicionado à mistura, os lords do nível 90 não eram nada para suar. Gu Huai trabalhou duro dia e noite para a guilda. Em sua agenda ocupada,
Ele também reservou tempo para coletar informações sobre as guildas que haviam chegado à Fortaleza Hilton antes das Kickers United. A Alliance of Mages havia derrubado 7 lords do nível 80 e Divine Protectors que haviam derrubado 6. Como seus tanques principais não estavam nem perto de estar no mesmo nível de Blade Light, Loft Shadow e Ian, eles não ousaram desafiar os lords de níveis mais alto. Essa era a lacuna na força. As principais elites das Kickers United estavam muito acima das de outras guildas. Você deve ter cuidado. Não seja cercado pela Alliance of Mages ou pelos Divine Protectors. Há também os jogadores da Blood Fiends para se preocupar, Nian advertiu. Blade Light e os outros já devem estar cientes da gravidade da situação depois de assistir ao vídeo de sua troca com eles. Aqueles 5 ladrões definitivamente não deviam ser subestimados. As forças das Kickers United que matavam os lords do nível 90 quase certamente haviam chegado aos ouvidos da Alliance of Mages e dos Divine Protectors até agora. Não havia como saber se iriam tentar provocar problemas. Blade Light e os outros não tiveram escolha a não ser manter a vigilância. Depois de conversar com Blade Light por um tempo, Nian desligou a ligação. Em seguida, ele entrou em contato com Gu Huai para cuidar de alguns dos assuntos na Fortaleza Hilton, incluindo a gestão da casa e como fazer uso das 6 propriedades que ele comprou. Como estão as gemas vendendo? Nian perguntou. Tudo o que colocamos foi vendido. A demanda do mercado ainda é enorme. A maioria das gemas de alta qualidade está conosco. Os jogadores não têm como comprar elas. Eu prevejo que muitas pessoas vão desistir de toda a preocupação e estresse. Devemos colocar mais algumas à venda? Liste mais 5%. Além disso, envie 1 milhão de ouro para mim. Para que você precisa de tanto ouro? Gu Huai perguntou em choque. Estabelecimento de casas de leilão. Eu comprei 6 propriedades na Fortaleza Hilton, 3 das quais são adequadas para serem casas de leilão. Vou deixar os 3 restantes para você. Eu vou entregar a autoridade administrativa para você em um momento. O quê? Você comprou 6 propriedades? Eu pensei que as propriedades na Fortaleza Hilton não estavam à venda. É porque terminei uma missão aqui. Nian informou Gu Huai sobre os eventos que ocorreram na Fortaleza Hilton. Gu Huai assentiu com a cabeça. Então é assim, eu vou mandar o ouro imediatamente. A Kickers United atualmente possui 2 milhões de ouro no tesouro. Eles não estavam nem um pouco sem fundos. Em pouco tempo, Nian recebeu 1 milhão de ouro, que ele gastou imediatamente em estabelecer casas de leilão nessas 3 propriedades. No momento, uma casa de leilões de nível 1 custa cerca de 100 mil de ouro. E a atualização para uma casa de leilões de nível 5 custa 300 mil de ouro. As casas de leilão eram os comércios mais lucrativos. Essas 3 casas de leilão estavam localizadas em locais excelentes e foram as primeiras a abrir na Fortaleza Hilton. Como todas estavam conectadas através do super canal de comércio, os jogadores teriam mais facilidade em comprar o que precisavam. Enquanto Nian conseguisse administrar bem as casas de leilão e não ocorresse nenhum problema, ele ganharia pelo menos 80% do mercado na Fortaleza Hilton. Quanto a como as 3 propriedades restantes seriam usadas, Nian e Gu Huai decidiram que seriam usadas para coleta de material, processamento de equipamentos e uma loja de funilaria. Essas indústrias não eram tão lucrativas quanto as casas de leilão, mas ainda estavam florescendo. Quanto a quanto ouro poderia ser feito da Fortaleza Hilton, só o tempo poderia dizer. No entanto, no futuro, esse lugar definitivamente se tornaria tão próspero quanto Calore. Depois de lidar com as 6 propriedades, Nian se preparou para continuar o nivelamento, caçando 1 ou 2 bestas demoníacas. Ele estava perto do nível 100. Depois disso, ele poderia se tornar um dançarino luminoso. Nian, onde você está agora? Xie Yao perguntou. Eu estou na Fortaleza Hilton. Como vai sua missão? Nian respondeu. Xie Yao ainda estava ocupada com a missão. Toda vez que ele tentava entrar em contato com ela, dizia que a outra parte estava ocupada. Mesmo que ele pudesse ignorar isso e chamar ela através de suas cabines de jogo ligadas, ele decidiu não perturbá-la para não afetar sua missão. Eu fiz um bom progresso. Eu já coletei 3 peças deste conjunto, mas vou ter que esperar até chegar ao nível 100 para começar a coletar a 4ª peça. Que tal nós subirmos de nível juntos então? Nian perguntou. A velocidade de nivelamento de Xie Yao definitivamente não era lenta. Como um ladrão e um mago sagrado, eles trabalhando juntos só tornaram o nivelamento mais rápido. Nian verificou as informações do personagem de Xie Yao. Ela já era nível 79. Além disso, ela estava atualmente usando 3 peças de equipamentos de grau lendário. Seu dano definitivamente seria enorme. MHM, tudo bem. Vou levar 20 minutos para chegar até você, Xie Yao disse. Ela convocou seu cavalo e partiu para a Fortaleza Hilton. Quando Nian estava correndo para o nível 100 na linha do tempo anterior, ele passou algum tempo nivelando nos mapas ao redor da Fortaleza Hilton. Então, ele estava decentemente familiarizado com o ambiente aqui. Ele lembrou que os jogadores do submundo começaram a chegar à superfície pouco depois da invasão de monstros, o que levou a vários conflitos importantes. Quando as bestas demoníacas foram finalmente dizimadas, esta terra foi transformada em um campo de batalha entre os jogadores de ambos os lados. A guerra entre facção justa e a do facção do mal estava se aproximando rapidamente.